Circle of Inevitability, capítulo 232. Financiamento de atividades. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue parece ter alguns planos significativos em andamento. Lumian finalmente entendeu as verdadeiras intenções do Sr. K ao persuadi-lo a se juntar a uma máfia. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, uma organização igualmente secreta, parecia estar relacionada a uma competição de fé e à situação de Traer. Com a curiosidade despertando dentro dele, Lumian perguntou: o que exatamente é a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue? Quanto mais Lumian entendia, mais se inclinava a ações que ganhariam a aprovação de Gardner Martin. O Sr. K soltou uma risada. Deixe Gardner Martin pessoalmente esclarecê-lo. Se você tiver conhecimento sobre as circunstâncias deles antes que eles revelem a você, provavelmente notarão algum problema. Então, você encontrou um garoto do interior, simples e procurado como eu, para ser um espião. Você queria alguém com uma ficha limpa e um passado humilde? Lumian ponderou, assentindo pensativamente. Seus pensamentos vagaram para o item misterioso que Gardner Martin havia contrabandeado para Traer através de Rato, Cristo, bem como para o apoio que o Savoy Mob estendeu a Hughes Artois. Após 2 segundos de contemplação, Lumian expressou sua suspeita. O plano da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue poderia estar conectado a Hughes Artois. Com a voz rouca, o Sr. K respondeu: de acordo com as informações que coletamos, esse é apenas um componente, não o principal. Entendo. Lumian então abordou o tópico de pessoas espelho. Antes de continuar, Gardner Martin parecia ciente de que o item que ele tinha na caravana de contrabando poderia desencadear um incidente correspondente. O Sr. K ficou em silêncio momentaneamente antes de falar. Suspeito que esse item tenha imensa importância. É um assunto que você precisará desvendar. Não se preocupe. Nossa Ordem Aurora é generosa com recompensas. Quando chegar a hora, você pode fazer qualquer pedido. Assim que Lumian estava prestes a dizer internamente as palavras: ajude-me a reviver minha irmã, o Sr. K acrescentou: enquanto estiver ao meu alcance. Muito direto. Se eu realmente me tornar um membro oficial da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue e ganhar acesso a informações pertinentes, eles sem dúvida me concederão certos privilégios. E, em troca, posso buscar recompensas da Ordem Aurora. Sim, isso é semelhante a cumprir ainda mais a missão da Madame Mágica. Ela não me rejeitará, o portador de uma carta de arcanos menores. Tal tratamento é raro, receber 3 recompensas por uma única tarefa. Enquanto Lumian suspirava silenciosamente, presumiu que não importaria se ele fosse rejeitado. Agora preciso de algum financiamento para meus empreendimentos futuros. O objetivo desses fundos era aumentar a força pessoal de Lumian e estabelecer uma base sólida para completar a missão. O Sr. K assentiu, sem problemas. Eu lhe darei 10.000 Verdor mais tarde. Essa é uma das regalias de se juntar oficialmente à nossa Ordem Aurora e participar de uma missão de alto risco. Em Intis, regalia era um termo comumente usado, cunhado pelo Imperador Roselle. Muito generoso. Naquele momento, ele se perguntou se deveria procurar mais organizações secretas como essa, apenas para aproveitar vantagens adicionais de associação. Levantando-se do assento, o Sr. K estendeu as mãos e começou a circular Lumian lentamente. Enquanto caminhava, ele falou em tom solene: meu Senhor é o grande ser que criou este mundo, o Pai de todas as criaturas vivas. Todos nós nos originamos dele, carregando a essência divina que ele nos concedeu. A divindade existe dentro de cada ser vivo, e ninguém é inerentemente mais nobre que o outro. Nós distinguimos nosso status com base em nossa proximidade com nosso Senhor e nossa habilidade de abraçar seus ensinamentos.
É por meio de nossa divindade compartilhada que podemos consumir poções, enfrentar provações e acumular mais poder divino. Por fim, podemos nos tornar anjos a serviço do meu Senhor. Ele está pregando? Lumian não pôde deixar de sentir que havia similaridades entre as palavras do Sr. K e a história da Madame Mágica sobre o Criador original, o mais antigo, fragmentando e manifestando diferentes características de Beyonder. Eles pareciam compartilhar uma essência comum. Isso o levou a suspeitar que o verdadeiro Criador da Ordem Aurora correspondia ao mais antigo. Depois de quase 15 minutos, o Sr. K concluiu sua pregação e traçou uma cruz em seu peito, começando de cima e indo para baixo, para a esquerda e para a direita. Louvado sejas tu, o Criador de todas as coisas. Louvado sejas tu, que carregas os fardos dos pecados do mundo. Lumian seguiu o exemplo, oferecendo suas próprias palavras de louvor. O Sr. K então apresentou a Ordem Aurora. Atualmente temos um total de 722 oráculos, cada um designado por nomes de código alfabéticos, espalhados por vários locais. Ainda há 21 indivíduos tão poderosos quanto o Sr. K. Os santos são semideuses de sequência 4 e sequência 3 com divindade. E há um total de 7 na Ordem Aurora? Lumian ficou surpreso com essa revelação. A Ordem Aurora era muito mais formidável do que ele esperava. Quanto à existência de figuras no nível de anjos, o Sr. K não mencionou, deixando Lumian curioso. Concluindo a introdução, o Sr. K pegou seu dedo indicador direito com a mão esquerda e o arrancou. Ele então o jogou para Lumian, o dedo pingando sangue. Use-o em momentos de extrema necessidade. Lumian pegou o dedo, cujo sangue já estava coagulado, e imaginou a dor fantasma que havia sentido antes. Embora ele não tivesse medo de dor ou ferimentos em batalha e pudesse se esfaquear sem hesitação quando necessário, ele não podia simplesmente arrancar um dedo sem motivo, como o Sr. K havia feito. Em questão de momentos, um novo dedo brotou da mão do Sr. K, com a pele clara e imaculada. Com a reunião marcada para as 21 horas, Lumian garantiu os 10.000 Verdor e foi até a antiga Biblioteca de Diários da Física, um luxuoso prédio de 6 andares localizado na Rue Shea. Ele ficou lá até as 18 horas. Então, ele calmamente encontrou um restaurante próximo e gastou 2 Verdor em uma refeição barata. A refeição incluía uma garrafa comum de vinho tinto, uma tigela de sopa, 3 pratos, uma sobremesa e um suprimento ilimitado de pão. Lumian fez suas escolhas no menu fornecido, optando por uma sopa de carne, carne de coelho assada e uma porção de couve-flor assada. Quando a reunião começou, Lumian, já de posse do veneno de escorpião, vendeu o sangue do monstro aquático, escamas venenosas e outros itens que não lhe serviam, rendendo-lhe 100 Verdor. Até agora, ele acumulou um total de 14.710 Verdor e 24 Kopet em dinheiro, a maior parte vinha do Sr. K. Isso o encheu de confiança de que conseguiria reunir os 30.000 Verdor restantes em um curto espaço de tempo. Se ele pegasse um pouco emprestado aqui e embolsasse um pouco ali, junto com os despojos de guerra, não teria o suficiente? Pouco antes das 23 horas, Lumian retornou ao Le Marché du Quartier du Gentleman. Rory e Michel, moradores do terceiro andar que ganhavam a vida vendendo fotos de madames de atelier perto da estação de locomotivas a vapor, estavam carregando uma bolsa de pano cor de linho volumosa escada acima. Lumian lançou um olhar curioso para a dupla de cabelos brancos e perguntou, um pouco confuso: tão tarde? Ele sabia que Rory e Michel também trabalhavam como catadores de lixo em meio período, tendo-os encontrado em algumas ocasiões antes. No entanto, lembrou que o trabalho deles geralmente terminava às 9.
Hur, vestido com roupas esfarrapadas e com uma leve curvatura nas costas, sorriu e respondeu com um toque de alegria. Hoje à noite, o gabinete do membro do parlamento organizou uma festa comemorativa e descartou muito lixo valioso. Esperamos até que as sacolas não pudessem mais segurar antes de retornar. O gabinete do membro do parlamento do distrito do mercado estava comemorando a eleição de Hugues Artois. Lumian assentiu sutilmente e passou pelo casal de idosos, indo para o quarto 207. Antes de acender a lâmpada de carboneto, ele notou um papel branco dobrado sobre a mesa, iluminado pelo tênue luar carmesim que entrava pela janela. Observando o papel cuidadosamente dobrado, Lumian suspeitou que fosse uma carta da Madame Mágica. A fórmula da poção do piromaníaco? Ela fez o mensageiro deixar a fórmula da poção do piromaníaco aqui antes da minha chegada? Ela está tão confiante na minha habilidade de me tornar um membro oficial da Ordem Aurora? Ou ela tem algo mais para me informar? Esses pensamentos correram pela mente de Lumian enquanto acendia a lâmpada de carboneto, pegava o papel branco e o desdobrava cuidadosamente. Sua próxima missão é completar a tarefa atribuída pelo Sr. K. Você entende o que quero dizer? Fórmula da poção do piromaníaco. Ingrediente principal: glândula de salamandra de fogo, núcleo de elfo de magma. Ingredientes suplementares: 50 ml de sangue de salamandra de fogo, 10 gramas de pó de piroxênio de magma, 10 gramas de pó de bálsamo de coroa vermelha, 10 gotas de extrato de estrela do sol. Uso: o que você acha? Ela realmente escreveu o ingrediente principal. Isso significa que vou precisar das partes que acompanham a poção? A Madame Mágica também está interessada em descobrir a situação atual da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue? Como ela sabia que hoje seria o dia em que o Sr. K me daria essa tarefa? Ou ela simplesmente desconsidera as intenções do Sr. K? Ela só espera que eu possa ganhar mais da confiança do Sr. K e gradualmente me tornar um membro central da Ordem Aurora? Lumian se inclinou para a primeira possibilidade, mas não conseguiu descartar a última. Por enquanto, ele não tinha escolha a não ser seguir as instruções dela. Tendo participado de 2 reuniões de misticismo, Lumian desenvolveu uma certa compreensão do valor da fórmula da poção. Ele sabia que a fórmula da poção do piromaníaco em sua posse valia pelo menos 30.000 verdor. Se ele a vendesse, poderia trocá-la pela característica de Beyonder do piromaníaco. Claro, essa ideia era passageira. Sem o consentimento explícito da Madame Mágica, ele não ousou vendê-la. Não seria equivalente a trocar a fórmula da poção da Madame Mágica pela sua característica de Beyonder? Em vez disso, Lumian encontrou um plano mais viável, inspirado em um esquema comercial popular em Intis, também conhecido como paraíso comercial ou império financeiro. O plano exigia uma entrada de 10.000 verdor, com os 20.000 restantes a serem pagos em parcelas ao longo de um ano, juntamente com juros de 10 a 15%. Após cuidadosa consideração, Lumian, percebendo uma grande probabilidade de Madame Maga possuir divindade, descartou a ideia. Ele já havia reunido quase metade dos fundos necessários. Não havia necessidade de arriscar ofender um semideus negociando parcelas. Mesmo que coletora de sacrifícios não rendesse um preço satisfatório ou Franca tivesse poucas economias devido ao seu estilo de vida extravagante, o Sale de Balbrise ainda tinha uma quantia substancial de dinheiro em seu cofre. Como guardião do salão de dança, que mal haveria em desviar uma pequena quantia? Ponto.